Fala galera, tudo bom com vocês? Thiago Moraes aqui. Hoje a gente vai falar sobre Tate no Yusha, esse anime da temporada de inverno que é muito comentado. Muitas pessoas gostaram dele, muitas pessoas estão tristes com o final da primeira temporada. E ele é mais um isekai, só que ele tem algumas coisas que são diferentes de um isekai comum. Bora ver se Tate no Yusha é tão bom assim quanto as pessoas falam. Ah, a propósito, tem pessoas trabalhando aqui perto, então caso você escute algum barulho, você já sabe qual é o motivo. Sim, sempre que eu vou gravar, eles começam a trabalhar. Essas curiosidades da vida mesmo. Então, caso você não saiba ainda, é a história de uma pessoa que vai para o mundo paralelo virar um dos 4 heróis. Lá tem 4 tipos de herói. Lá tem o da lança, tem o da espada, tem o do arco e tem o do escudo, que é ele, que é considerado teoricamente o mais fraco. Quando ele vai pra lá, ele tem esse comportamento de ser considerado mais fraquinho, ele é um pouco deixado de lado. No terceiro dia, ele é incriminado por algo que ele não fez. Aí ele começou a ter ódio de todo mundo, começou a não confiar em ninguém. Então ele compra uma escrava criança e começa a mostrar o lado dos dois, os conflitos dos dois, as lutas dos dois. Um começa a ajudar o outro. Caso você ainda não tenha assistido Tate no Yusha, eu ainda não vejo como um problema você ver o vídeo. Pode assistir tranquilamente e assim que eu acabar de falar os prós e contras dessa obra, você decide se você vê o anime ou não. Ele tem coisas interessantes, mas também tem alguns problemas que eu começarei a falar agora, beleza? Particularmente, Tate no Yusha tem duas coisas que me incomodam pra caramba. A primeira é a lolificação, essa maldita mania de querer ficar botando criancinha onde não precisa, de a história ser voltada para os protagonistas ficar perto de um monte de criança. Pra quê? Tá, exemplos. A Raftalia. No começo da história ela é uma criança bem doente. No terceiro episódio ela já tá em forma adulta. Qual é a necessidade da Raftalia ser uma criança no começo? Já põe ela adulta. Não teria feito diferença alguma. Zero. Por que simplesmente não colocou ela adulta desde o começo? Não seria muito melhor? Outro exemplo é da Filo. Caso você não saiba, é como se fosse um pássaro gigante. Ela pode ficar no formato humano e adivinha, numa criança muito bonita lourinha. Ah, Thiago, então apresente uma solução para esse problema. Bom, se ela é um pássaro gigante, faz ela ter uma habilidade especial que ela pode diminuir o tamanho dela. Imagine que ela fica no ombro do Naofumi. Pronto, resolvido o problema. Ou põe ela adulta mesmo, mas não, tem que ficar botando como criança, vai ficar chipando. Não precisa, não faça isso, não tome essa decisão errada. Aí sem que tem que ficar com aquele herói da lança ficar dando em cima dela. E não esquecendo da Melt, que também é uma criança e também tá no grupo. Claro que ela não vai ficar do lado porque ela é uma princesa, mas ela também faz parte daquele grupo. Por que não põe adulta? Ou põe um homem? Sim, Thiago, você queria ver um homem? Sim, põe algum homem nessa história, pô. Se eu quisesse ver um monte de mulheres bonitas juntas, eu ia pra outro tipo de site, entenderam? O maluco é brabo. Então o autor fica querendo forçar um harém de lolicon pro protagonista sem a menor necessidade. Dava pra evitar muito bem esses problemas. Coloca uma mulher adulta, coloca um cara. Tem pessoas do mundo Tate no Yusha que são bem interessantes, que fariam um parceiro interessante com ele. Pronto, resolve esse problema. Mas não, tem que ficar apelando pra criança, ficar apelando pra chamar a atenção dos lolicons que estão assistindo. Sim, no Japão deve ter muito lolicon, mas por favor, vamos atrair o resto do mundo, não só lolicons, tá? Na verdade, esse meu comentário foi meio contraditório, porque atraiu o resto do mundo. Então é correto afirmar que o resto do mundo é lolicon? Provavelmente. Outro grande problema de Tate no Yusha é que ele quer ser um isekai quebrador de gêneros, de paradoxos de um isekai normal. Ele tenta fazer muitas coisas em diferencial, só que exatamente ele pensa isso, mas não consegue embolar um bom plano, uma boa narrativa para isso, e ele acaba tendo que improvisar e voltando para um isekai normal no gênero. Exemplos para vocês entenderem melhor. Como eu penso que foi esse diálogos deles para fazerem a obra. Vamos fazer um isekai quebrador de gêneros, de um protagonista puto com uma criança, com ele obrigando a criança a lutar por ele. É algo sensacional, algo que muitas pessoas vão gostar. Genial! 2 semanas depois, problema! O que aconteceu? Como é que a gente vai shippar o protagonista com essa garota? Não pode, ela é muito nova. Puta merda, eu não pensei nisso. Já sei, vamos fazer que ela tenha uma evolução semelhante do Pokémon. Conforme ela vai melhorando as lutas, ela vai evoluindo. Acontece com outros personagens isso? Não, só com ela. Precisamos disso. Por que a gente não pensou nisso, cara? Claramente isso de poder shippar não foi pensado por eles, então eles tiveram que dar essa improvisação na hora, de ter que dizer que um dev humano evolui conforme luta e não tem uma evolução normal. Eu entendo, até ainda conseguiram camuflar bem isso, mas não deixa de ser um problema pra mim. Outro exemplo, geralmente os personagens de Isekai são overpowers, vamos criar um protagonista que não ataca. Caramba, genial, nunca pensei nisso, vai dar sucesso, não acerta. 3 semanas depois, problema! O que foi? Como é
que o protagonista não vai atacar? Ele é o protagonista, a gente precisa que ele ataque. Droga, eu não pensei nisso também. Que merda. Já sei. Vamos fazer ele ter o escudo do protagonista. O escudo dele vai ter um poder demoníaco que somente ele vai poder utilizar para ficar mais forte que os outros. E no final, mesmo ele tendo uma equipe em volta dele, ele vai ter um ataque mais forte, mesmo ele sendo da defensiva. Genial, conseguimos reverter isso de novo. Ah, sim, eu entendo que tem um contexto para ter aquele poder demoníaco no escudo dele, eu sei. Só que esse poder, essa explicação, tudo é uma desculpa pro protagonista ser o principal no ataque. Toda vez que o Naofumi realmente tiver em perigo, a última opção dele vai ser usar isso. Geralmente vai ser utilizado contra os inimigos mais fortes, presumo eu. Em vez de fortalecer em si o Naofumi, fortalecia mais as duas, deixava ele como uma parede absoluta de defesa e as outras duas ficavam no mesmo nível dele em ataque. Não seria muito melhor do que ele ter o ataque principal? Agora, uma consequência grande disso de o protagonista não poder atacar. Os outros heróis ficaram muito nerfados. É muita injustiça os outros terem ficado tão fracos, não faz sentido. Porque se a menos eles ficassem, vamos dizer, só olhando a paisagem, mas eles também vão para missões, eles também lutam, mostra isso. Então, como é que o Naofumi pode estar tão à frente deles? Teoricamente, o Naofumi precisa das duas, da equipe, para poder atacarem. Ele não, teoricamente eles podem atacar sozinhos. Então, a maior parte do poder, vamos dizer assim, dos bônus, vai para eles. Eles não podem ficar tão atrás do Naofumi. O Naofumi sozinho ganha dos três. Outra coisa de não ser bem pensado o fato do protagonista ser do escudo. Porque esses três deviam roubar a cena dele. Não custava ter pensado um pouquinho melhor ou dar uma solução prática para o Naofumi realmente ficar forte. É muito melhor fazer isso do que simplesmente nerfar os outros. Porque é ilógico, cara. É ilógico. Ah, Thiago, então quer dizer que Tate no Yusha não tem nenhuma qualidade boa? Não. Tem algumas qualidades, eu começarei a falar delas a partir de agora. O protagonista, Naofumi, ou Naofumi como você preferir, embora ele seja um desgraçado que praticamente usou uma criança para lutar por ele, ele é um protagonista muito bom para o contexto da história. Um protagonista que foi acusado de estupro, que não cometeu, que foi pro mundo, que é incompreendido, que as pessoas, todo mundo aparenta odiar ele. As razões dele, no geral, são plausíveis e você entende o motivo. É muito melhor um personagem dark e furioso nessa obra do que um protagonista bundão. Imagina, se ele é acusado de estupro, ele já está em depressão ali mesmo. Fora a maneira que ele é estrategista, mais calmo, mete a moral quando precisa, ele é um bom personagem para a obra. Não podendo esquecer também da rainha, que ela representa muito a justiça na obra. Ela vê que o seu marido e a sua filha estão fazendo mal ao reino, então ela decide puni-los severamente. Pode parecer uma coisa assim bem simples, bem lógica, mas era a filha e o marido, não é tão fácil quanto aparenta. O episódio 21, que trata as consequências das pessoas que fizeram mal ao Naofumi, porque ele foi acusado de estupro, ele recebia menos dinheiro que os outros, a vida dele foi muito difícil, etc. As pessoas que fizeram mal a ele sofreram as consequências disso, não viraram amiguinhas do protagonista, realmente estão sofrendo as consequências disso. E é muito bacana ver uma obra que mostra isso. Pelo que eu pude observar, Tate no Yusha é uma obra boa em dar fechamentos à parte da história. Um exemplo é o episódio 4, no qual o protagonista pensa que o mundo todo só quer ferrar com ele, e ele encontra a Raftalia e a Raftalia abraça ele e diz que ele não está sozinho no mundo. Do episódio 21, que mostra as consequências de todo o mal que as pessoas faziam a ele, todas as pessoas foram punidas severamente, foi um fechamento muito interessante porque as pessoas começaram realmente a confiar nele. E no episódio 25, que embora seja uma introdução para o que vai vir nas outras temporadas, ele deu um fechamento muito interessante ao fato de agora o protagonista ter uma ilha para ele poder fazer o treinamento dele e recrutar a equipe. Então é uma obra que sabe fechar as histórias até o momento da história. O verdadeiro diferencial de Tate no Yusha é a Malti-sama, que é a princesa que incriminou o protagonista de estupro e essas coisas. Se você não for um cara sádico, você vai torcer para um carro atropelar ela, para ela ser atingida por um meteoro, que ela vá para uma floresta de goblins, que alguém acidentalmente bate na cabeça dela e nunca mais acorde. Esse é o nível dela, entenderam? Entretanto, ela cumpre muito bem os dois papéis dela. O primeiro é ela ferrar o protagonista, e isso ela faz muito bem. Ela sempre procura alguma brecha no que ele está fazendo para tentar prejudicar ele de alguma forma. E a outra é você odiar ela. Se você odeia ela, o autor conseguiu cumprir perfeitamente o objetivo. Ele botou uma personagem exclusivamente para você odiar, porque ela é uma forma de chamar atenção para você continuar vendo a obra. Vai dizer que você terminou Tate no Yusha, ela não ajudou em nada, você não queria ver o que ia acontecer com ela, seja algo bom ou ruim. Foi uma tentativa bem pensada de tentar ser diferencial. Foi um tiro certo ela. Uma coisa que eu preciso falar, embora ela esteja sofrendo as consequências de ter ferrado o protagonista,
ela não ficou boazinha ainda. Isso é um mérito gigante, porque se ela ficar boazinha no futuro, virar amigo do Naofumi, vai perder totalmente a graça ela. Isso, continua malvada, continua querendo ferrar com todo mundo, continua prejudicando a todos. É isso que você é, não mude sua essência, beleza? Então, resumindo, o Teito no Yusha foi uma obra razoável. Ela tem coisas interessantes, como um personagem pra você odiar, como o fato de mostrar que a vida é dura, mas também tem algumas coisas que incomodam, como esse fato de querer apelar para a lolificação, de por supostamente no futuro criar um harém de LOL. Também tem a questão de a obra querer ser muito mais do que ela é, querer ser desconstrutor de gênero, um protagonista que não ataca e etc. Se tivesse sido mais pé no chão em relação a isso, a obra teria sido muito boa. Acabou sendo razoável, mas é uma obra que eu acho interessante você dar uma olhada. Se você sabendo de tudo isso tiver interesse, você pode gostar muito do que você vai assistir. Why won't you tell me everything? Should I stay the night, stay awake right by your side? Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, porque o seu like ajuda demais o nosso canal. Se inscreva nele, acione o sininho pro YouTube recomendar pra você os nossos próximos vídeos, beleza? E eu comecei a usar recentemente mais o meu Discord. Deixarei o link na descrição caso você queira entrar e bater um papo comigo pra gente ter uma interação bacana, eu e você. Muito obrigado a todos pessoal que vem acompanhando o meu canal. Eu sou muito grato a vocês de verdade. Muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal. Fui!